Irmãos, boa noite. Estão entrando aí, eu vou só me ajeitando aqui. Felizmente pelo YouTube não foi possível. Estou esperando só mais um minuto, tá, irmãos? Eu vou começar. Irmãos, boa noite. Estou retomando aqui pelo Instagram, porque logo no início do nosso estudo, que a gente estava transmitindo pelo YouTube, a gente teve uma falha, não consegui prosseguir. Então, vou aproveitar essa ferramenta aqui também, que é o Instagram, que nos ajuda muito nessas transmissões ao vivo também. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, acredito que o áudio deve estar chegando aí razoável. Se tiver tudo ok, vocês me indicam aí também, para que a gente inicie. Como foi logo no início que teve a falha, né, na transmissão, eu vou recomeçar do zero aqui o estudo. Eu tinha falado muito pouca coisa, então eu já inicio aqui e a gente avança aqui nos nossos estudos, tá bom? Eu tinha falado que nas últimas quintas-feiras nós estávamos fazendo uma abordagem, né, sobre a vocação cristã em algumas áreas da nossa vida. Vocação na família, vocação no trabalho, a vocação no mundo, como cidadão. E hoje nós vamos falar vocação na igreja. E especificamente hoje, né, é o último dia que nós vamos falar de uma área específica. E por propósito, né, a gente deixou esse tema por último, na igreja. Na próxima quinta-feira eu fecho essa questão do vocacionados, a vocação cristã, mas hoje ainda a gente vai tratar essa área específica, que é a vocação na igreja, que muitas vezes a gente negligencia a nossa vocação na igreja. Muitas vezes, não poucas vezes, a gente tem tido uma atuação, não uma atuação, né? A gente vê muitos crentes não atuando na comunidade de fé, não exercendo nenhum tipo de atividade, não exercendo nenhuma, por mais simples que seja, nenhuma ação para edificar o corpo de Cristo. E nesse intuito, todos nós fomos chamados a cumprir um papel dentro do corpo de Cristo. Se você se denomina cristão, isso é algo que é uma premissa. É uma premissa. Você não foi chamado para ficar, por exemplo, somente como um espectador na igreja, né? Uma pessoa passiva no banco da igreja, alguém dentro de uma comunidade de fé que não atua em nenhuma forma, né? Você não foi chamado com esse propósito. Você foi chamado de fato para exercer uma função que por vezes, não poucas vezes, é muito clara dentro do corpo de Cristo. É isso que nós vamos tratar aqui nessa noite, né? Sobre isso. E eu queria começar um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Eu vou ler esse texto aqui e os irmãos me acompanhem. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu queria destacar no versículo 14, que fala aqui, para o que também nos chamou, né? Se tem algo que nós somos chamados, a nossa primeira vocação dentro do corpo de Cristo é exatamente ser cristão.
Nós somos chamados agora a viver mediante o Evangelho. Inclusive, nós somos chamados por causa do Evangelho. Esse Evangelho transforma as nossas vidas e agora nos faz participantes da Igreja de Cristo mediante o Evangelho. Então, só nisso já tem muita conotação, né? Só de sermos chamados para sermos cristãos, desfrutar da salvação em Cristo Jesus, da maravilha dessa bênção, sermos chamados filhos de Deus. Isso já nos coloca numa posição que, enquanto vocacionados a sermos cristãos, nós temos todo um modo comportamental, agora de viver completamente mudado, e algo muito marcante na vida de um cristão, que é testificar desse evangelho. Esse evangelho a qual ele foi chamado, qual ele foi embutido numa comunidade de fé, é esse evangelho que nós vamos testificar. Essa é uma parte da vocação cristã que ela é inerente a qualquer cristão. Não tem ninguém que fica de fora desse chamado vocacional enquanto cristão. Testificar da fé em Cristo Jesus. Testificar do Evangelho de Cristo. Isso é extremamente... eu tinha falado de premissas aqui logo no começo, né? Essa é uma premissa para um cristão. Testificar o Evangelho. Não, é impossível desassociar uma vida cristã disso, né? O chamado cristão, ele está inerente a testificar esse evangelho, essa boa nova. Então esse é um primeiro ponto que eu queria falar. Então isso já quebra qualquer perspectiva de alguém que se diz cristã, mas ela já se distancia desse primeiro chamado ao cristianismo, que é testificar a fé em Cristo. Se você é passivo quanto a isso, parece que há uma distorção muito na característica entre a verdadeira chamada que você teve, mediante o Evangelho de Cristo Jesus. Então, fixemos primeiramente nisso. Então, esse chamado que muitas vezes Paulo também vai abordar em outras cartas, como em Romanos, em Coríntios, essa ideia, né, de uma aproximação que agora nós temos no corpo de Cristo. Bom, dito isto, eu tinha comentado que muitos cristãos negligenciam a sua atuação no corpo de Cristo, como sendo passivos, altamente passivos, e criando uma expectativa de quem deve ser ativo na igreja, quem deve realmente realizar atividades na igreja, são os líderes formais dessa igreja. Ou seja, é o pastor, é o presbítero, é o diácono. São essas pessoas que estão imbuídas de alguns cargos formais, de algumas posições formais, posições essas que têm uma conexão direta com a palavra de Deus, né? São posições, são chamados que nós vemos a palavra de Deus instruindo e que Deus coloca no corpo de Cristo justamente para edificar a igreja, pastores, anciãos, presbíteros, os diáconos. Mas muitas vezes nós acreditamos que são esses que são extremamente ativos na igreja, o que é uma falha, né? Porque todos nós temos que, de alguma forma, estar corroborando para a edificação do corpo de Cristo. Todos, não existe ninguém dentro do corpo de Cristo, ninguém que foi chamado para o Evangelho para que seja uma pessoa passiva nessa comunidade de fé. Ela deve, de fato, exercer uma atividade. Ela deve, de fato, ter a clareza do papel que ela foi chamada pelo próprio Deus a exercer dentro dessa igreja, ok? E eu queria ler um texto, está em Efésios 4, versículos 7 a 16. Efésios 4, versículos 7 a 16.
eu vou ler o texto aqui, os irmãos me acompanhem. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Eu recebi uma ligação que eu acho que pode ter interrompido o vídeo, mas estou retomando aqui. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Bom, esse texto aqui, que eu não pretendo expor todo esse texto, mas eu gostaria de tirar alguns elementos muito importantes para a discussão que nós estamos tendo aqui nessa noite com relação à nossa vocação na igreja, né? A primeira coisa que eu queria citar a partir desse texto de Efésios 4, eu queria destacar no versículo 7 uma frase que está assim: a cada um de nós. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Primeira coisa, ninguém está fora. Ninguém. A cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Todo aquele que foi chamado por Deus e se rende ao Evangelho de Cristo Jesus. Esse chamado para essa vocação que é eficaz, né? Não tem como uma pessoa, inclusive, uma vez que ela foi chamada por Deus, né? Ela não consegue nem falar não. E agora ela, diante dessa transformação ocorrida pelo Evangelho, ela recebe do próprio Cristo o seu dom. E essa graça foi concedida a cada um de nós. Não tem ninguém de fora. É uma porção do dom de Cristo dada a cada cristão. Okay? E o pastor, ele citou numa das suas últimas transmissões, né, a ascensão de Cristo, né? Como que a ascensão de Cristo aponta para a vitória que Cristo teve e agora ele, em glória, né, ele está entronizado. Essa ascensão marca esse evento glorioso de Cristo Jesus, e a sua vitória sobre a morte, a sua ressurreição, ele no cumprimento do seu plano. E a imagem que o comentarista faz aqui nesse texto é Cristo distribuindo os tributos dessa vitória. Cristo agora, para o corpo de Cristo, ele está distribuindo os tributos dessa vitória, equipando o corpo de Cristo, a igreja. Então, Cristo faz isso a cada um de nós. O texto que se segue, né, tanto no versículo 8, o versículo 9, traz o elemento que destaca essa ascensão de Cristo, né, como ele mesmo concede dons à igreja e a cada um de nós, a todos que fazem parte do seu corpo, da igreja de Cristo Jesus. No versículo 11, nós vemos esses dons que ele está concedido. Essa lista aqui não é exaustiva, né? Ela não está abarcando todos os dons. Estão citando alguns outros dons. 1 Coríntios 12, nós vamos encontrar outras listas. Em outros textos, nós vamos encontrar outros dons. Então, a gente não pode fechar nesses 5 dons que nós vamos ver aqui no versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, né? São dons que
eles são muito marcantes, ao meu ver aqui, na área do ensino, na condução da igreja, na palavra, no cuidado desse corpo, né? E há um fim marcante nesses dons, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Paulo aqui ele está destacando nessa distribuição desses tributos da vitória de Cristo, os dons à igreja. Ele concede alguns para apóstolos, outros para pastores, profetas, evangelistas e mestres, né? E há um fim nesses dons: aperfeiçoar os santos. E por que vai aperfeiçoar os santos? Para que estes desempenhem um bom serviço no corpo de Cristo, para que estes edifiquem o corpo de Cristo. Então, mais um elemento que nos mostra que não fecha somente nesses 5 dons, né? É uma amplitude maior, tanto que os santos estão sendo preparados, aperfeiçoados, para também serem participantes na edificação do corpo de Cristo. No versículo 15 e 16 desse texto que nós lemos, nós vamos entender um pouco mais, aprofundando um pouco mais nisso. Seguindo em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, aquele de quem vem todos os dons, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu queria destacar essa palavra aqui, o bem ajustado, a cooperação. Como que cristãos que estão desenvolvendo as suas habilidades, os seus dons, nessa comunidade de fé, eles participam para que o corpo de Cristo, a igreja, a noiva, ela seja bem ajustada, para que haja uma cooperação de tal forma que haja um aumento na edificação da igreja. É por isso que igrejas saudáveis, elas tendem a ter uma comunidade mais ativa no seu todo. Né? Se as comunidades esperam que somente o líder em destaque, vou colocar aqui o pastor, né? Ele execute, ele faça alguma coisa dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, essa igreja tende a não ser saudável, por questões até óbvias. Primeiro, o pastor, ele não tem todos os dons, né? Ele não possui todos os dons, qualquer pastor, né? Estou nem falando do pastor Ricardinho, né? Estou falando qualquer pastor. Nenhum pastor tem todos os dons. Nenhum consegue abarcar toda essa amplitude, essa diversidade que existe nos dons. Né? E, segundo, que é uma pessoa. Né? A gente esperar que toda a ação ela vem de uma pessoa, né? Que uma pessoa sustente um corpo que tenha 60, 70, 80 pessoas, parece desproporcional. Né? E é por isso que o chamado, o trabalho, os dons é distribuídos a todo o corpo, porque todo mundo tem que atuar. Para que essa comunidade ela seja viva, para que ela tenha uma unidade orgânica que edifique esse corpo cada vez mais, para que o corpo de Cristo avance, né? Para que a igreja desempenhe o seu papel onde ela está plantada. Então, isso a gente não pode perder isso do nosso alvo quando nós estamos falando de vocação na igreja, okay? E o texto de Efésios, ele fortalece isso, né? Existem dons que são distribuídos a todos, existem dons muito bem definidos, que ele define alguns, apóstolos, pastores, mestres. Os dons têm um fim específico, esses aqui que são citados, têm o fim de aperfeiçoar os santos para desempenharem melhor o seu serviço dentro da igreja. Então, há algo que corrobora para que a igreja avance, para que ela desempenhe melhor o seu serviço. E você está chamado a também cumprir um papel dentro do corpo de Cristo. Né? Todos foram chamados. Você foi chamado. Então, você não pode achar que está fora
desse chamado, está fora dessa convocação de ser atuante no corpo de Cristo. Bom, como eu falei aqui, e agora partindo de uma maneira mais prática, ampliando essa visão da vocação na igreja, existem aquelas vocações, como eu falei, que são formais, né? A Bíblia claramente aponta para pastores, acabamos de ler aqui um texto que fala disso, né? A Bíblia também fala de presbíteros, muitas vezes usa o termo de bispos, anciãos, né? Que trazem essa ideia de supervisores da igreja, e que nós, especificamente, na igreja presbiteriana, né? O pastor é um presbítero também, um presbítero docente, e são essas pessoas que de fato conduzem a igreja. E a essas vocações nós colocamos que é uma vocação formal, né? Existe um cargo oficial dentro da igreja, de uma comunidade de fé, para se cumprir isso. Assim como os diáconos também, texto de Atos ali na instituição dos diáconos, também trazendo essa oficialidade para essa função, né? Então nós temos, é o que nós chamamos dos oficiais da igreja, presbíteros e diáconos. E dentro dos presbíteros o pastor é um oficial ali dentro também. Então há isso. E há pessoas que foram chamadas para isso. Se tem algo que me marcou muito, eu ainda não sou um pastor ordenado, né? Estou aí nessa caminhada, que de fato é uma caminhada onde que eu me apresento para a igreja, para que a igreja confirme esse chamado, né? Mas foi muito marcante numa conversa que eu tive no presbitério, e é o presbitério que de fato também nos acompanha nesse chamado vocacional ao ministério, um presbítero que estava me indagando com relação à convicção do meu chamado, até um presbítero onde que eu fui presbítero com ele, junto no conselho de Itabira. Ele me fez uma pergunta e falou assim: Juliano, por que você entende que é vocacionado ao ministério pastoral? E aí eu coloquei alguns elementos na minha resposta, que foi um pouco mais amplo, eu não vou discutir tudo aqui, mas eu coloquei que o meu coração ele se aquecia para as questões da igreja, no sentido de avançar o reino de Deus, do evangelho, crescer na nossa comunidade, do discipulado, de trazer mais pessoas a conhecer desse evangelho, a sede que eu tinha em cuidar da igreja como todo, e estar participando mesmo ativamente de uma comunidade de fé. E ele me deu uma resposta que para mim foi muito válida. Ele falou assim: eu também tenho esse chamado. Ele falou assim: é muito possivelmente que todo crente ele tem que ter esse chamado, de querer avançar com o reino de Deus, proclamando o evangelho, fazendo discípulos. Ora, isso faz parte do chamado universal de todo crente, vamos assim dizer, né? Todo crente é chamado a ir fazer discípulos. Na sua vocação cristã, no exercício dentro do corpo de Cristo, ir fazer discípulos é uma realidade que todos devem desfrutar. Você se preocupar com a igreja, todo crente também tem que se preocupar com a igreja. Tá? Ele foi colocando esses elementos. Ele falou assim: mas eu não estou querendo contestar a sua resposta a mim. Mas ele falou assim: mas ela pode ser muito mais simples. E ele de fato simplificou muito do que eu penso. Ele falou assim: se você responder para mim assim, é porque eu me vejo naquilo que Deus tem me chamado como um pastor da igreja. Nas posições que eu poderia ocupar, eu vejo que Deus está me chamando para ser pastor. Assim como Deus chama uma pessoa para ser diácono. Assim como Deus chama uma pessoa para atuar na organização de uma igreja. Eu vou tratar algumas coisas nesse sentido aqui. Todos nós exercemos algum tipo de chamado. E nós somos chamados de maneira específica para alguma atuação dentro do corpo de Cristo. Alguns para pastores, outros para presbíteros, alguns para mestres, aqueles que vão se dedicar à área do ensino, alguns à diaconia, não somente no cargo formal de diáconos, mas do serviço
de fato assistencial que a igreja faz. Então há um chamado que é amplo para todos da igreja. Todo mundo da igreja tem alguma abordagem específica e é chamado para esse fim. Né? E aí, nós temos que ter essa consciência que enquanto cristãos, nós desempenhamos algum papel específico dentro do corpo de Cristo. E aqui eu queria tratar algumas possibilidades, porque muitas vezes nós estamos tão cegos, por assim dizer, ou então com uma visão tão embaçada de como deve ser a minha atuação, ou em que área eu posso atuar, ou para que Deus tem me chamado para exercer dentro de uma comunidade de fé, que às vezes a gente não se apercebe para as diversas possibilidades que existe dentro do corpo de Cristo. E que certamente, assim como eu disse aqui a partir do texto de Efésios 4, versículo 7, certamente cada um de nós que somos cristãos recebemos uma porção do dom de Cristo. Nós temos algo que foi dado a nós, né? e que está nas nossas mãos e pela condução do Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos ativos no corpo. Ok? Eu já citei aqui algumas posições que aí são até cargos oficiais, que são presbíteros, diáconos, pastores. Aqui eu já queria fazer uma observação, porque há algo marcante em várias comunidades de fé, em várias igrejas, em especial as igrejas presbiterianas, que é onde eu tenho mais proximidade. Não são poucos os relatos de líderes dessas igrejas, presbíteros especificamente, no que eles veem da possibilidade de novos líderes estarem sendo formados dentro do corpo de Cristo. Parece que há uma carência muito forte hoje da igreja, e esse é um ponto que nós temos que sempre nos atentar, a formação de novos líderes, né? A presbíteros, a diáconos. Algumas décadas atrás, eu vou assim falar, vamos pensar 30, 40 anos atrás, uma pessoa que estava crescendo, se ela foi criada dentro de uma comunidade de fé, ela se converteu e agora ela faz parte dessa comunidade de fé, a partir de alguns anos vivenciado ali, especialmente os homens, né, eles tinham desejo de se tornarem presbíteros. Era um anseio deles, era uma busca deles. Buscar ser um presbítero ou ser um diácono é algo legítimo, não é algo ilegítimo. Né? Eu não creio que é um chamado para todos de uma comunidade de fé, especialmente os homens. Mas eu também não vejo que essa escassez é normal. As pessoas pararam de buscar. As pessoas não querem mais ser presbíteros. As pessoas não querem ser diáconos numa comunidade de fé. Aquilo que tanto aquecia o coração, talvez numa geração passada, parece agora não queimar mais o coração da geração atual. E há um grande problema que nós estamos vivenciando na formação desses oficiais. Né? Então, para aqueles que estão nos ouvindo aqui, os homens especificamente, incline seu coração a buscar, quem sabe, se tornar um oficial da igreja como diáconos, como presbíteros. Eu sei, experiências pessoais, eu acho que elas elas devem ser colocadas como um padrão, mas elas podem nos ajudar em algum sentido. Eu vou falar da minha. Se tem algo que abençoou muito a minha caminhada cristã, primeiro foi ser diácono. Eu fui diácono em Itabira, ali naquela igreja, e depois eu fui presbítero, e hoje eu sou presbítero em Nova Vista, e eu sou grandemente abençoado pelo conselho de Nova Vista, por participar desse conselho, e por ser presbítero, grandemente abençoado. Eu vejo que... E abençoado por Deus no sentido de ampliar a visão do reino de Deus, do corpo de Cristo. Então, sejamos antenados a essa possibilidade, né, de sermos
participantes de funções como essas, presbíteros e diáconos. Aqui na própria lista de Efésios a gente citou mestres, né? Eu tenho um tio que eu tenho falado com ele, ele tem muita busca assim, pela teologia, muito estudioso, e eu vejo um perfil nele muito claro assim rapaz, você tem um chamado para ser mestre, você tem que se dedicar a isso, você está muito na dúvida, porque há essa ideia que ser teólogo ou fazer teologia ou ir para essa área é você ser pastor, não necessariamente, né? Mestres, é muito possível que a pessoa seja mestre, ela tenha uma capacidade, uma sabedoria, um conhecimento tal da palavra de Deus, que ele vai ser uma excelente pessoa para edificar pastores, para edificar aqueles que estão na linha de frente, né? A gente vê isso muito claro em algumas pessoas, né? Mas essa lista é muito mais ampla, muito mais ampla. E talvez você está aí numa questão assim, eu não me vejo efetuando algo no corpo de Cristo. Eu queria te chamar a atenção para algumas questões aqui. Veja só, e se atentem, porque às vezes todos nós temos algumas habilidades e algumas facilidades em determinadas áreas, e outras pessoas em outras áreas, né? Às vezes, por exemplo, eu não tenho habilidade manual, assim, de desenvolver algo. Vou fazer aqui uma arte, um artesanatozinho. Não, eu não tenho habilidade nenhuma nisso, nenhuma. Eu não sou. Eu tenho certeza que para isso eu não fui chamado. Tem gente que tem uma habilidade muito grande nessa área. Faz com tranquilidade, faz de maneira fácil, faz de maneira que ela deseja fazer aquilo, né? Ela tem um anseio por fazer aquilo, faz com alegria e faz bem feito. Eu estou querendo destacar aqui que você deve ter essa percepção, porque isso pode ser uma indicação de algumas áreas que você pode se dedicar à igreja e contribuir para o corpo de Cristo. E talvez Cristo tenha te chamado para algum fim específico, desenvolvendo cada vez mais essa habilidade que Ele mesmo te deu. Essa habilidade você não adquiriu por competência própria, assim eu creio. Foi o próprio Deus que te deu essa habilidade para você desenvolver. E agora, enquanto cristão, você tem recebido um dom, uma habilidade de Deus para que você desenvolva ainda mais e aperfeiçoe o corpo de Cristo, cooperando para esse corpo, né? São as palavras que eu coloquei aqui, ajustando melhor o corpo de Cristo, aplicando-se as suas habilidades, os seus dons que você possui. Por exemplo, existem pessoas que elas são, eu colocaria aqui como um dom da misericórdia, né? Pessoas que são mais antenadas, elas percebem melhor o sofrimento do outro. Irmão, dentro do corpo de Cristo, isso é o Espírito Santo te capacitando para você atuar numa área. E você tem esse dom. Existem pessoas que sofrem. E você tem, muitas vezes, a habilidade de ter uma percepção melhor disso e mais atuar diretamente nessas áreas. A da misericórdia. Existe a área da hospitalidade. Existem pessoas, e é muito possivelmente que você, assim como eu, conheçam pessoas que têm assim uma abertura no coração para receber pessoas, para hospedar pessoas, para colocar essas pessoas próximas dela com cuidado, que realmente é algo de Deus, é um dom de Deus. Você deve conhecer pessoas assim. E uma habilidade dessa, como a hospitalidade, um dom desse, gente, isso no corpo de Cristo gera um efeito, traz um benefício para esse corpo que é realmente algo assim maravilhoso, grandioso. Então, muitas vezes, você pode estar sendo chamado para uma área dessa. Ser hospitaleiro, dom de misericórdia, generosidade. Há pessoas que estão chamadas por corpo de Cristo e num aspecto especial para que sejam generosas. Generosas. E Deus
talvez tenha até abençoado essas pessoas de uma maneira melhor na área financeira, por exemplo, para que elas sejam mais generosas com relação às suas finanças. Existem pessoas que são muito abertas a isso, né? Até mesmo dentro da nossa comunidade aqui de Nova Vista. Eu já vi isso em outras igrejas, pessoas que abrem as suas carteiras, por assim dizer, para abençoar o corpo de Cristo. E isso é um dom, isso é algo que Deus tem chamado também pessoas a participar através da generosidade, né? Nós temos um caso muito conhecido aqui na região metropolitana, né, de um membro cristão. Eu acho que o pastor Ricardinho e a Dani conhecem ele, que me parece que é da primeira igreja, né, onde que ele fez uma doação que é o templo hoje da igreja central de Contagem. É gigante aquele templo. Aquele templo custou alguns milhões, né? E Deus chamou essa pessoa, inclusive, não é a primeira vez que ela faz isso, já fez isso em várias situações, e às vezes é Deus chamando pessoas para atuar assim no corpo de Cristo. Generosidade. Há pessoas que Deus chama para o serviço. Tem pessoas que, dentro da comunidade de fé, não pode ver alguma necessidade assistencial, algum serviço ali para ser executado dentro da igreja, muito ligado à diaconia, e elas naturalmente querem fazer. Elas estão buscando participar daquilo, e elas têm energia, vontade e alegria necessária para executar essas atividades, né? Pessoas chamadas ao serviço. E talvez você tenha sido chamado para isso dentro da comunidade de fé. E aí talvez você pense, mas não tem o que fazer. Tem, existe muita coisa para ser feito na igreja, no corpo de Cristo. E eu falando propriamente aqui da igreja de Nova Vista, a qual eu sou presbítero, existe muita coisa para ser feita. E você pode estar sendo chamado a participar em algumas dessas áreas. O Espírito Santo talvez esteja te incomodando, porque você tem um dom aí que está parado, está guardado, fechado, em relação a alguns desses temas. Música. Existem pessoas que têm uma habilidade maior e melhor com a música. E Deus está chamando essas pessoas também para atuar no corpo de Cristo. Olha quão grande é a importância da música na adoração ao Senhor, numa igreja. A gente não pode achar que o louvor é algo assim que as pessoas vão lá e tocam uma música. Não, a música cumpre um papel muito importante dentro de uma igreja, também de edificar o corpo de Cristo e contribuir para a adoração do povo de Deus. E a música é algo tão marcante, né, tão belo que a igreja pode externar através daqueles que são chamados para essa área. E às vezes tem pessoas que são chamadas para essa área e tá ali fazendo assim, eu não sei o que eu posso contribuir. Tem esse dom? Atue, meu irmão. Atue. Não enterre o seu dom. Sabe? Desenterre ele e vá aplicar no corpo de Cristo. Há um reino que tem função para todo mundo. Você não pode ficar de fora disso, né? Pessoas que têm habilidades, dom da organização, do cuidado, assim, com alguma... Pessoas que são belas nisso, né? Muito possivelmente, se você deixar na mão, por exemplo, minha, do presbítero Arley, do presbítero Fernando, o pastor Ricardinho, tu tá incluindo todo mundo aqui, para colocar ali alguma coisa mais bonita ali na frente da igreja, não vai ficar melhor assim. Você acha que... o pouco que eu conheço desses homens que eu falei aqui, nós não podemos criar, me incluindo, nós não podemos criar uma expectativa que nós vamos fazer um negócio sem ficar bonito, porque eu acho que nós não temos esse chamado. E às vezes tem uma irmã da igreja ou um irmão da igreja que consegue ver aquilo ali e fala assim, não, mas se eu mudar isso aqui, trazer isso aqui, colocar, a igreja fica mais bonita. Pessoas que sabem organizar as coisas. Trazer aquilo ali. E isso tem um efeito positivo no corpo de Cristo. Você não pode achar que... isso não é um dom, Deus não tem me chamado para isso. Eu não acho que é isso. Será que Deus ia me chamar só para isso? Irmãos, isso é um cuidado que faz a diferença. E talvez você tenha uma habilidade nessa questão da organização, do cuidado... eu falo do cuidado organizacional mesmo, né? Físico, assim, que você pode aplicar no reino de Deus.
pessoas que podem se aplicar ao aconselhamento. Deus tem chamado. Eu não acredito que isso é algo que é somente voltado ao pastor, aos presbíteros, certamente por esses, mas também pessoas que, pela sabedoria, pelo conhecimento, pela vivência cristã, pela essa caminhada já no corpo de Cristo, às vezes de muitos anos, cabelos brancos apontam para isso, né? Podem se aplicar à área do aconselhamento, à área do consolo, da exortação. Pessoas podem se aplicar à área da evangelização. E aí, eu já disse aqui, né, que a evangelização é um chamado universal para todo crente, né? Todo crente é chamado a testificar do evangelho. Mas existem, e eu creio nisso também, aquelas pessoas que têm uma facilidade ainda maior em comunicar e aproveitam bem desses dons. Eu conheço um jovem que inclusive ele já foi ateu, mas hoje ele é convertido e ele tem duas facilidades muito grandes. Primeiro, a de agregar pessoas do lado dele, pessoas desconhecidas. Ele está ali, ele vê um grupo de pessoas, ele não conhece, quando você menos espera, ele já está ali no meio daquele grupo conversando, parecendo que já conhece aquelas pessoas ali há algum tempo, alguns anos, né? E quando a gente espera que não, ele já está levando a conversa para apresentar o evangelho de uma maneira, sim, por ele ter sido ateu, né, ele debatia muito com cristãos. Então ele se esforçou muito no aprendizado da área da apologética, né, a área da defesa da fé. Ele, como combatia, né, ele estudava seriamente para combater o cristianismo. Só que isso, e aí eu vejo, né, o mover de Deus conduzindo a história, as nossas histórias, agora, parece que ele agora usa essa habilidade para o corpo de Cristo, instruído pelo Espírito Santo de Deus, e com uma facilidade muito grande, a pessoas desconhecidas, ele apresenta o Evangelho. Evangeliza aquelas pessoas, depois já sai ali com um próximo encontro, para também falar de Cristo mais uma vez. E quando espera que não, pessoas são colocadas ao pé de Cristo Jesus. Por habilidades próprias? Não. Dons, habilidades que Cristo tem disseminado na sua igreja. Dons que Deus tem dado ao corpo de Cristo, né? Que Ele tem repartido segundo a proporção do dom de Cristo. Dons da liderança. Pessoas que existem características que de fato elas são chamadas para serem líderes no corpo de Cristo. Pessoas que têm o chamado missional, não serão missionários e não necessariamente em contextos longínquos ou em contextos transculturais dentro do nosso país, como por exemplo nas tribos indígenas, esse pode ser um chamado, mas existem chamados missionários hoje para dentro das cidades. Os grandes centros urbanos, como Belo Horizonte, por exemplo, têm necessitado de missionários urbanos. Existem guetos, existem parcelas da sociedade em que o evangelho tem encontrado, não tem sido disseminado. Existem campos missionários urbanos dentro de cidades como Belo Horizonte e que há uma necessidade do chamar de missionários urbanos. E talvez o seu coração tenha sido queimado para missões. Só que às vezes você fala assim, não, mas não é na África, tá? Mas às vezes é aqui do lado. Às vezes é aqui dentro de Belo Horizonte que você tem sido chamado para ser um missionário. A gente não precisa abandonar o nosso emprego, abandonar a nossa família, abandonar a nossa casa para ser missionário, né? Existem chamados que às vezes é para um abandono e você vai lá para a Ásia, né? Vai para o Vietnã ser missionário. Mas talvez você esteja sendo chamado para ser um missionário aqui, em Nova Vista. Em bairros próximos aos nossos aqui, em que o evangelho não chegou. E precisa chegar. A gente tem essa falsa ilusão que os contextos urbanos estão todos evangelizados. Não, não estão. Isso é uma falsa impressão. Uma grande falsa impressão que tem sido muitas vezes disseminada.
Pessoas que são chamadas para a área do ensino e naturalmente elas têm um dom de ensinar, têm uma capacidade muito boa de aprender questões da Bíblia, têm uma facilidade do estudo teológico, né, sem necessariamente ser teólogos, e de maneira simples e aplicar isso ao ensino. E Deus tem chamado pessoas para aplicar isso no corpo de Cristo. Nós precisamos de pessoas que ensinem as outras. E Deus tem chamado pessoas para o ensino. E talvez você está com esse dom aí, como eu falei muitas vezes, está trancafiado ou está enterrado. E você é um excelente professor. É uma excelente pessoa que pode comunicar verdades simples do Evangelho, verdades simples das Sagradas Escrituras. E hoje há tanto recurso para que a gente aplique na área do ensino. Então, há essa amplitude. Há a área pastoral, né? Essa questão pastoral do cuidado, ela não é somente do pastor, somente do presbítero. Outras pessoas também são chamadas a atuarem na área pastoral, cuidando de pessoas. Né? Pessoas que têm essa sensibilidade de um cuidado maior, têm a percepção também no corpo de Cristo de outras pessoas que precisam ser acompanhadas. Né? Então, não há necessidade de você esperar que o pastor tão somente faça, ou que o presbítero tão somente faça. É um chamado para você também fazer, para você também contribuir, pastoreando o corpo de Cristo também. Um dom que ninguém... oração, né? Todos nós somos chamados à oração. Todos nós devemos ter uma vida de oração. Mas existem aquelas pessoas que a oração, ela é... Eu não quero falar que a oração é um peso, mas parece que é uma tarefa mais fácil para algumas pessoas. E essas pessoas se colocam em oração, por exemplo, para a igreja. Talvez são pessoas que nós nunca veremos na frente de uma igreja, com um microfone na mão. Nós nunca veremos dando uma aula de escola dominical. Mas são pessoas que fortalecem o corpo de Cristo, colocando-se de joelhos pela comunidade, orando para este corpo, orando pela igreja de Cristo, orando pela igreja local, orando pela igreja que avança em outros países, orando pelos missionários. E essa pessoa, ela é dotada por Deus para que ela se veja cada vez mais com a capacidade de orar por essas pessoas. E é um povo que Deus tem levantado e que tem uma importância muito grande dentro do corpo de Cristo. Irmãos, finalizando, né? Há uma diversidade de coisas. Citei alguns aqui. Há espaço para todos. E mais, como nós lemos em Efésios 4:7, cada um recebe uma porção. Cada um tem algo que foi dado por Deus e que o Espírito Santo tem conduzido para aplicar na igreja. Não fique passivo quanto a isso. Não esqueça disso. Faça uma crítica com relação a você mesmo, uma autocrítica, né? Com relação à sua vocação no corpo de Cristo, a sua vocação na igreja. Você tem muito a contribuir para a sua comunidade de fé. Não por características próprias que você sempre teve. Não. Mas por aquilo que Deus tem dado a você, para que você aplique no corpo de Cristo. Então, para que nós fechemos aqui esse estudo, que o meu tempo também eu acho que está no limite. Primeira coisa, os dons são dados a todos os mundos, e a todos, todo mundo. E os dons são diversos, há uma diversidade de dons para cumprir um papel, edificar o corpo de Cristo e comunicar Cristo de modo específico. Há pessoas de fato que vão comunicar com a sua fala, numa pregação, mas há pessoas que vão participar dessa comunicação de Cristo, às vezes orando por aquele que fala. Então, o dom é para que todos comuniquem Cristo de algum modo específico e edifiquem a igreja. 2. Todos são de igual dignidade.
né? Não existe um dom que é melhor, no sentido que é mais digno. Desculpe aqui, eu vou usar a palavra digno, né? Porque a Bíblia nos instrui a buscar os melhores dons, né? Mas na questão de dignidade, todos aqueles são dignos de qualquer dom. Então, como eu disse, às vezes a gente vai ter uma pessoa que a gente acha que nunca fez nada, mas é aquela pessoa que tem se colocado de joelhos diariamente pelo corpo de Cristo. A dignidade que há na atuação, na entrega da vida para esse dom é algo realmente que a gente não pode criar essas barreiras. Achar que um dom é digno, o outro não é, né? A dignidade em todos os dons, né? E por fim, é o que eu já disse aqui algumas vezes, não há nenhum cristão que não tenha algum dom. Todos têm. Você foi chamado a atuar de alguma forma no corpo de Cristo. Se você não está atuando de alguma maneira, irmão, que o Espírito Santo incomode seu coração nessa noite. Incomode mesmo, para você que está me ouvindo aqui junto comigo, que você seja assim, realmente despertado. Primeiro, para reconhecer o seu dom e segundo, para aplicá-lo no corpo de Cristo. E assim eu finalizo o nosso estudo nessa noite, né? E eu queria aproveitar esses minutos finais para que nós orássemos a Deus, pedindo a Deus que Ele nos direcione no cumprimento do chamado que Ele tem colocado a cada um de nós, para que o corpo de Cristo ele fique bem ajustado, né? Que haja cooperação para a edificação do corpo de Cristo. Pai, louvamos o Teu santo nome, Te agradecemos pela Tua bondade, a Tua graça e a Tua misericórdia. Agradecemos a Ti, Deus, que tem nos dado o privilégio de compartilhar das bênçãos espirituais, de trabalhar efetivamente no corpo de Cristo, que é a igreja, Deus. Cooperando, Deus, para que a obra do Evangelho ela alcance cada vez mais e mais pessoas. Obrigado, Deus, porque o Senhor distribuiu dons a todos. Não há ninguém a quem o Senhor escolheu, predestinou, chamou, justificou e agora o traz para a família do Senhor. Não há ninguém que está de fora de não ter nenhum dom e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor o faz derramando a sua graça, derramando a sua misericórdia. Nós te agradecemos por isso. Louvamos ao Senhor pela graça de podermos ser cooperadores para a edificação da tua igreja. Que o Senhor desperte os cristãos, desperte a membresia da Igreja Nova Vista, outras pessoas que possam estar nos ouvindo, que o Senhor desperte para que enquanto pessoas cristãs, elas atuem efetivamente na tua igreja, Deus, cumprindo o papel vocacional que o Senhor chamou a cada uma delas. Que o Senhor ajude a clarear a mente, Deus, a aquecer a alma para que ela tenha a convicção do chamado dela, em qual área ela tem sido chamada para atuar. Faça isso comigo também, Deus. Deus, cuide disso no nosso dia a dia. Eu oro pela igreja de Nova Vista, para que o Senhor cuide da nossa comunidade, abençoe toda a membresia da nossa igreja e as famílias que fazem parte dessa igreja, para que nós, Deus, sejamos uma igreja que ame ao Senhor acima de todas as coisas. Eu queria, em especial, clamar por pessoas da nossa comunidade que têm sofrido por questões de saúde, que o Senhor possa estar abençoando a Dona Olívia, abençoando esse momento dela, que é tão difícil para a vida dela, mas que o Senhor possa estar cuidando dela, trazendo paz, consolo e conforto à vida dela. Abençoe o pai da Débora. Nós temos clamado ao Senhor Nilton, que está num momento tão delicado, que o Senhor possa estar cuidando, Deus, dele, abençoando, trazendo cura para esse momento e trazendo também paz e conforto ao coração, Deus, dos familiares. Há outras pessoas que têm necessidades dentro da nossa comunidade, que o Senhor possa atuar, Deus, abençoando a vida de cada um destes. Seja conosco. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente ainda não tem uma decisão com relação aos nossos encontros públicos, então aguardem.
O pastor falou isso também na terça-feira, eu estou reforçando aqui. Aguardem, muito possivelmente na quinta-feira nós faremos a transmissão online e no domingo. Então, esperem, né? Amanhã a gente vai ter um comunicado muito importante na nossa cidade, o prefeito vai vir, vai trazer algumas questões. Vamos esperar, né? Se vai vir alguma coisa positiva para o lado de uma reabertura maior, né? Uma possibilidade maior que aconteça, inclusive, em encontros públicos, né? E que Deus possa nos abençoar e abençoar a nossa cidade nesse sentido, tá bom? Eu agradeço a cada um que esteve aqui conosco, ouviu esse estudo, que Deus possa abençoar a sua vida, conduzir esse resto de semana, né? E abençoar o nosso fim de semana, para que coloquemos em oração, né? Esse tempo que nós estamos vivenciando, para que nós desfrutemos de tempos de mais tranquilidade, de mais paz, e principalmente de tempos onde que a gente possa se reunir, ter a comunhão dos irmãos de uma maneira plena, né, restaurada. Deus possa nos conduzir nesse sentido, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida e a sua noite. Boa noite e um abraço a todo mundo.